Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. Vamos ler Gênesis capítulo 30, versículo 25. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo o que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que eu lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos, e em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. E na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Vimos no capítulo 30 de Gênesis que a história de Jacó, além de falar da sua família, também o Senhor nos fala sobre a sua prosperidade, o seu trabalho. Deus é o Deus que quer realmente estar tocando, governando sobre todas as áreas da nossa vida sentimental, familiar, relacionamentos e sobre o nosso trabalho. Mas a partir do versículo 25 que nós lemos nessa manhã, nós vamos perceber aqui o trabalho de Jacó e a ganância de Labão. Andar com Deus deve sempre produzir mudança na nossa visão, no nosso caráter, no nosso coração. E nós já vimos até aqui que Jacó, o nome dele e a vida dele estava marcado pelo engano. Como todo coração humano. Nós também temos um coração, a Bíblia diz que é enganoso, que nós precisamos sempre do conselho de Deus, de pessoas sábias para nos exortar, ensinar, corrigir. Mas à medida que Jacó ia caminhando com Deus, ele ia sendo liberto deste caráter enganoso. E as experiências que ele tinha com Deus e as provações de Jacó estavam forjando um homem mais sábio, um homem mais dependente de Deus e também um homem mais próspero. Jacó começa a perceber
que para a gente ter êxito na vida, para a gente prosperar na vida, nós não podemos ser movidos pela ganância, pelo engano, pela mentira. Jacó percebe os princípios corretos de se prosperar porque ele teve uma experiência com Deus. Depois daquela experiência da escada, onde o Senhor se revela a Jacó, a vida dele começa a ser tratada, aperfeiçoada. E ele começa a entender, irmãos, e praticar princípios para se ter êxito na vida, no seu trabalho. E pelo menos 4 princípios a gente percebe aqui: dependência de Deus, esforço, humildade e também planejamento. São 4 marcas aí de quem quer ter êxito na vida, na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Primeiro, dependência de Deus. Jacó reconhece o tempo todo que é Deus que está o prosperando. Nós precisamos realmente depender da graça de Deus e orar por cada área da nossa vida continuamente, mostrando que nós não somos nada sem o Senhor. Deus sem a gente continua sendo Deus, mas nós sem Ele, que seremos? O segundo princípio é o esforço. A gente vê um Jacó trabalhador, perseverante, alguém que se esforça. Há muita gente querendo prosperar, ter êxito, mas não quer se esforçar, não quer acordar cedo, não quer realmente ter iniciativa. Jacó é alguém que se esforça e persevera. Terceiro, falamos também, Jacó é alguém humilde. Você vê aqui um Jacó que procura prestar contas para Labão, seu sogro, ele é sujeito a ele o honra, ele dialoga. Então ele não é alguém soberbo, é alguém arrogante. Irmãos, a humildade é um dos princípios para que a gente possa prosperar na vida, crescer, aprender sempre, aprender com cada pessoa. Até com o erro de pessoas nós aprendemos para crescer e não repetir erros. E em quarto, a gente vê que o sucesso, o êxito do trabalho de Jacó também tem a ver com planejamento. A gente vê isso quando Labão deixa Jacó administrar ali as ovelhas, separar as listradas, as que tinham alguma outra coloração, para que fosse de Jacó. Você percebe um Jacó que planeja, que sabe o que está fazendo. Nós precisamos de planejamento, organização é um princípio de prosperidade também na Bíblia. Há muitas pessoas achando que orar ou até tentar fazer barganha com Deus, dar algo para Deus prosperar, isso vai levar ele a ter algum tipo de êxito. Irmãos, isso é enganoso. A prosperidade de Deus está ligada aos princípios de Deus. E a gente sabe que a prosperidade do Senhor não tem a ver somente com a área financeira, mas é ter o favor dele em todas as áreas da nossa vida e a ausência da necessidade. O Senhor suprirá as nossas necessidades. E aqui a gente percebe também que enquanto Jacó está crescendo com Deus e aprendendo a trabalhar com Deus e não apenas pensando em si mesmo, mas dependente de Deus, a gente vê aqui um outro padrão de comportamento, que é o comportamento de Labão. Enquanto Jacó estava se tornando alguém mais maduro, mais honesto, mais verdadeiro, Labão revela o caráter das pessoas que não se deixam moldar por Deus, não se deixam moldar pelo Senhor. Pessoas que querem levar vantagem de forma indiscriminada, sem se preocupar com questões éticas ou morais. Há muita gente, amado, e essa é a tendência do coração humano, que quer prosperar, quer enriquecer, quer ter vitória na vida, mas querendo levar vantagem sobre outros, não se preocupando com a ética e com a moral. E aqui a gente percebe 4 erros no caráter de Labão, daqueles que não se deixam moldar pelo Senhor. Primeiro, ele tinha áreas ocultas, ele não falava abertamente. Ele combina uma coisa com Jacó, mas ele, às escondidas, ele tem um outro comportamento. Ele combina com os seus filhos algo que não é verdadeiro e não é transparente diante dos homens. Segundo, a gente percebe aqui também em Labão um caráter mentiroso, manipulador, enganoso, alguém que está sempre jogando com os outros, tentando levar vantagem através da manipulação, tentando manter o controle sobre as situações, agindo na sua própria natureza carnal. Terceiro, a gente vê aqui um Labão ganancioso e invejoso, alguém que ele quer enriquecer cada vez mais, prosperar, mas baseado aí na inveja, na competição, lutando, e ao invés dele dele perceber que era Deus que estava fazendo isso, e inclusive ele diz que percebe, ele usa o nome de Deus, mas de maneira enganosa, ele não demonstra temor a Deus, ele apenas demonstra inveja e ganância. E em quarto e último lugar aqui, Labão, esse
que demonstra o padrão das pessoas que querem prosperar sem se deixar tratar por Deus, Labão é um homem ingrato e explorador. Há uma frase conhecida no Brasil que foi tirada de uma propaganda de um jogador antigo da seleção brasileira, que ele aparecia dizendo que ele gostava de levar vantagem em tudo. E se tornou aí uma frase simbólica na nossa cultura, pessoas que vivem para tirar vantagem do seu próximo. Né? E a gente chama de lei de Gerson. Há pessoas que sempre estão querendo levar vantagem sobre sua família, sobre as pessoas. E isso torna essa pessoa cada dia mais com um caráter deformado, e a pessoa vai ficando cega para os seus próprios erros. A ambição, a busca pelo poder sem princípios, de prosperidade sem valores, vai deformando o caráter da pessoa, quebrando relacionamentos, vai realmente separando famílias, amigos. Nós precisamos decidir se nós queremos andar com Deus, deixando que Ele nos molde, nos transforme e nos faça prosperar, a prosperidade que vem de Deus, ou se a gente quer manter um padrão como Labão, este homem enganador que não se deixava quebrantar, transformar. Quem decide andar com Deus, amados, nós precisamos realmente reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o engano que há no nosso coração, pedir ao Senhor para mostrar e nos arrepender para nos sujeitar ao Senhor. O que Deus faz aqui na história de Gênesis capítulo 30, Deus mais uma vez vai intervir em favor de Jacó. Jacó aqui é um trabalhador honesto, esforçado, transparente, que está se deixando tratar por Deus. E o que Deus faz? Deus abençoa aí o planejamento de Jacó de um acasalamento seletivo. Ele começa a selecionar ali as mais fortes, já aí mostrando uma sabedoria dada por Deus, até mesmo por questões para separar de maneira muito inteligente aqueles animais listados, malhados, os mais raros inclusive, né? Negros, multicolores. Ele vai separando, querendo ali ser honesto com o seu sogro, dizendo, olha, vamos separar claramente aqui, de maneira organizada, para que cada um tenha a sua parte na recompensa, no lucro desse empreendimento familiar. Amados, querer ser mais esperto do que os outros, levar vantagens, vai nos afastar do propósito de Deus, das pessoas, vai nos levar a uma vida dupla. Há muita gente como Labão hoje em dia, que não se deixa moldar, que vive planejando às escondidas, mentindo, enganando, querendo levar vantagem sobre a vida das pessoas. Labão, ele queria ser dono das pessoas. Ele estava tratando ali o seu genro praticamente como um escravo. Mesmo assim, Jacó trabalhou diligentemente, irmãos, 14 anos. Por isso que Jacó aqui chega e diz, olha, me dá minha família para que eu volte para minha terra natal. Porque já havia completado aquele ano combinado. Mas Labão era aquele padrão de pessoa manipuladora. Ele era aquela pessoa que não queria perder nada. Labão era um patrão egoísta e explorador. A minha oração é que eu e você possamos reconhecer tudo aquilo que tem de engano no nosso coração e que possamos seguir os passos de Jacó. Ele nasceu com essa inclinação tão forte ao engano, mas ele foi se deixando moldar pelo Senhor. Enquanto caminhava com Deus, ele foi se tornando alguém mais dependente de Deus, mais humilde. Alguém que se submeteu, inclusive, a esse tempo que Deus permitiu de exploração. Há um tempo que Deus vai tratar conosco e às vezes usando pessoas justamente com padrões de tanto engano para nos libertar de vez de toda mentira, de toda ganância, nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado porque a palavra do Senhor, ela ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos caminhos. E nós oramos nessa manhã para que possamos ter a coragem de ser como Jacó, que reconhecem que precisam da tua graça, que precisam ser moldados, que precisam de ajustamentos constantes no nosso caráter, nas nossas palavras, no nosso padrão de vida. Pai, nos quebranta nas áreas que estamos endurecidos. Mostra se há algum nível de engano que está
fazendo com que a gente seja como Labão, alguém que não muda, alguém irreconciliável, que está sempre tentando tirar vantagem ou explorando pessoas. E se nós estamos sendo explorados como Jacó estava, nos ajuda a perseverar até o momento que o Senhor nos liberar, mas que a gente aprenda em cada processo que o Senhor permite na nossa vida. Nós oramos e agradecemos assim, que o Senhor traga prosperidade sobre nós, a que vem do teu coração, dos teus princípios, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.